Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. Quando era moleque, tá? Falando por mim, queria saber a opinião de vocês. Eu sempre sonhei em ver um Mundial de Clubes com o que a gente vai ver aqui. E assim, tem toda essa piada do Palmeiras no Mundial. Palmeiras defende o Mundial de 51. Grupo amanhã, Josias, não hoje, amanhã. Tem gente que defende 51, tem gente que não. Tem palmeirense que não defende, tem palmeirense que defende, eu defendo, tem gente que não defende, ok. Beleza. Só que é o seguinte, eu nunca considerei esse Mundial um campeonato foda. A questão é que o Palmeiras passa a reivindicar esse Mundial, para mim, de forma errada, depois que o Corinthians ganha em 2012. Eu acho que o formato do Mundial não é um formato foda. O novo formato, a tendência é que fique pior, só que existem vários acréscimos que a gente precisa debater. Acréscimos esses de mercado da bola, talvez a gente seja mais um atrativo. Não o Palmeiras, porque o Palmeiras parece não pensar a contratação de impacto, mas o futebol sul-americano. Talvez a gente consiga trazer mais jogadores a nível de futebol europeu para jogar aqui. Talvez esse Mundial ajude. Talvez ajude também nas vendas, porque você vai colocar em contato jogadores como Danilo diretamente com clubes europeus. Então, talvez as vendas também ajudem. E o formato é muito mais atrativo no sentido de competição. Mas lógico que muito mais difícil. Só que aqui, cá para nós, vamos também colocar sinceridade. Nós não ganhamos no últimas duas vezes que a gente. Nas últimas três, né? Mas vamos colocar essas últimas duas aqui com o Abel. Então, cara, pelo que eu vi ali da diferença, quer saber que tanto importa se é esse formato ou não? Eu acho que pelo menos ter uma vez, igual vai ser colocado em prática agora, eu acho que vai nos dar uma condição melhor de pensar como que vai ser esse formato. Eu gosto, eu sonhava em ver isso, eu quando moleque. E isso chegou agora na prática, segundo o presidente da FIFA. E a discussão que fica é que a declaração dele é categórica, vocês vão perceber. Que ele praticamente fala que até agora não teve nenhum mundial de verdade. Se liga. The new FIFA World Cup for clubs will be a competition which every person, every child, every and anyone who loves football is looking forward to. It is the first real and true World Cup where the best teams in the world, the best clubs in the world, will compete. And it will be big because, by definition, the best players are playing in the best clubs. And the best clubs will be playing in the FIFA Club World Cup, in the new FIFA Club World Cup. 24 teams, 8 from Europe, 6 from South America, 3 from other confederations, 1 from Oceania, 1 host, will come here and will play for the first time to really crown in a competition the world champion. Voltando aqui, calma, rapaziada, que a gente vai chegar lá quanto à questão da data do vídeo, calma aí. Só que eu preciso falar sobre Nations League antes de falar disso aqui. Por que que, com essas duas idas do Palmeiras, e cara, não é impossível ir a terceira vez, eu acho que pouco importa se a gente vai ter essa configuração que a gente vai ter esse ano, ou se vai mudar para essa configuração que o presidente da FIFA falou aí. Esse vídeo, da época dele, eu não sei exatamente a data, nós não trouxemos o vídeo aqui para o canal. O que aconteceu de hoje, aí para agora à noite, de meio-dia para agora? O Turma do Amendoim postou esse vídeo, a Cássia fez um vídeo e tudo mais, e algumas páginas do Palmeiras pegaram esse vídeo e começaram a repercutir o vídeo. Coisa que a gente já tinha feito aqui em 2019, 20, ano passado, a gente já falou muito desse formato. Veja bem, nós estamos em ano de Copa do Mundo, certo? E, inclusive, boa parte de mídia alternativa vai ter que falar de Copa do Mundo, ou vai acabar falando de Copa do Mundo de alguma forma, né? E
Só deixa eu ler aqui rapidinho. Fernando, o Palmeiras reivindicou o Mundial de 51 em 2006. O processo começou ainda alguns anos antes. Porém, a verdade é que intensificou depois que o Corinthians ganhou. Esse talvez foi um dos erros. Tá? E até onde eu sei, dependeu inclusive de um cara que nem palmeirense é para ajudar nesse projeto, tá? Nem palmeirense é. Então, ou seja, nem era tão parte interessada assim. E depois a gente pode tentar contactar esse cara e trazer. Não vou citar nomes porque eu não sei se ele vai gostar que fala, mas ele chegou em mim, inclusive em 2018, 2017, quando teve uma discussão sobre o Mundial de Clubes. Cara, eu acho que tem que ter esse Mundial desse formato. Por quê? Os caras na Europa já criaram a Nations League, que é um clubinho fechado das competições de seleção. Nós vamos agora para uma Copa do Mundo às cegas, porque a gente enfrentou Brasil, estou falando, enfrentou Argentina, Uruguai, Venezuela, Bolívia, Peru, mas quase não enfrentou seleção da Europa. E quando a gente fala aqui do nível do futebol brasileiro ou do nível do futebol sul-americano, claro que o futebol brasileiro está acima do futebol argentino, no meu ponto de vista, porém com algumas ressalvas. Pega o jogo do Internacional, que eu não sei quando terminou, se ficou 2-0 ou 2-1, porque chegou a sair um gol do Inter que estava sendo revisado e tudo mais. Cara, o River Plate atropelou esse Colo-Colo aí. O River Plate atropelou o Colo-Colo lá na Argentina. Vamos ver se o time do Mano Menezes, que é terceiro colocado, o quarto aí do Campeonato Brasileiro, não sei, acho que terceiro Palmeiras, Corinthians, acho que o Inter é o terceiro, né? Ou é quarto ou terceiro. Se eles vão ser, se eles vão ter capacidade de pelo menos empatar esse jogo aqui na volta. Porque o River passou por cima. Para mim, esse Mundial nessa configuração, ele ajuda na comunicação dos times brasileiros com os times europeus, na preparação que vai ter para esse Mundial e também, de certa forma, premiar a performance dos times, porque aí não é apenas um time brasileiro que vai representar, não é apenas um time sul-americano que vai representar, são alguns. Então, isso ajuda. E lembrando, era para ter colocado isso em prática, alguns clubes europeus recuaram, não gostaram da ideia. Sabe por que eu acho? Acho, tá? Acho. Quando você tem uma taxa de amostragem pequena de um time brasileiro contra um time europeu, para os caras lá, para os europeus, é muito mais confortável. Porque é um embate só. Então você não tem parâmetro. Agora, se você está levando 6 europeus, de repente o campeão da Champions pode ser que ele sobre. Mas eu não acho que os outros vão sobrar, não. Eu não acho. Eu não acho. Então, se vai levar, sei lá, Champions League, Europa, eu não sei como que vai ser a configuração dos europeus, mas entre Champions, Europa League, ou então vai levar o campeão da Champions, da Premier League, da La Liga, eu não sei como que vai ser. Mas independente de qualquer coisa, eu não acho que todos os europeus vão sobrar. Eu realmente não acredito. E aí, tem boa parte dos times da Europa que não concordam com esse Mundial de Clubes. Por isso que, inclusive, ele não avançou. Por isso que, inclusive, ele já não está sendo assim. Então, ainda se tem aí a configuração antiga, que, sinceramente falando, eu nunca achei um campeonato de extrema relevância. Eu acho que a Taça Libertadores que a gente vai jogar hoje, né? Agora a gente já pode falar que o jogo é hoje. Falta 5 minutos para hoje, né? Então, e ontem. Então, ainda está na terça. Mas, para mim, a nossa Champions é a Libertadores. E o Mundial de Clubes é um a mais, que é ruim para o europeu, pela data. É pior, talvez, para o time brasileiro, porque você roda a temporada, você está no meio da pré-temporada e o time europeu tá em outro tempo, né? Então, a gente está em um, eles estão em outro. Não dá um parâmetro de competitividade exata. Então, sobre esse vídeo do Mundial de Clubes, eu trouxe para cá justamente para falar do que a gente vai ver na Copa do Mundo, do que está sendo a Nations League e do que está sendo esses 2 últimos anos do Palmeiras, podendo sim, não é impossível o Palmeiras chegar numa final e ganhar a Libertadores, igual o Versuti falou. Eu não acho possível. E aí, o Atlético provou isso que o Versuti disse ontem. Quem assistiu a live de ontem viu o que o Versuti falou. E aí, assim, a gente precisa se decidir. Nós queremos ser protagonista ou temos medo desse protagonismo? Porque quando o Versuti falou, eu tava aqui só olhando o chat. Eu que tava mediando o chat ontem. E eu tava vendo a galera falar, não, zicou. Não, por que zicou? Nós temos medo de protagonismo? Crença. Eu não levo o futebol com essa crença de zicou. Ou a gente chama a responsabilidade do Palmeiras e entre como protagonista num ano que o Atlético tá oscilando, que o Flamengo tá oscilando,
que o único time brasileiro capaz de ser tetra é o Palmeiras. Os outros tetras que estão ali vivos é River Plate, são o próprio Boca aí, que é mais que tetra, acho que é penta do Boca. O Boca tem quantas Libertadores? Eu acho que é 5. 1, 2, 3, 4, acho que é 5, 6, não sei, acho que é 5. Ou é 4 para cima. Eu acredito. Enfim, então o Palmeiras é o único brasileiro capaz de ser tetra. Então, eu não acredito que tem esse negócio de Zico. Eu acho que nós temos medo de protagonismo mesmo. Quando coloca o Palmeiras como protagonista, não, aí não pode. Não pode colocar o Palmeiras como protagonista. Você vê que vamos ver o que vai ser amanhã, né, contra o Cerro, mas olhando até aqui as rodadas, eu não sei quanto terminou o Atlético Paranaense, foi 2-1. Se foi, também só reforça que o Felipão tá fazendo um bom trabalho. Né? Tava 2-1, não sei se terminou 2-1 ou 2-2 ou 3-1. Não vi os instantes finais porque eu tava vendo do Corinthians e Boca. Então aí tá, Boca com 6, mas não ganha uma década. Quem que é o protagonista na Libertadores? O River Plate, que desmontou o time e que saiu para Palmeiras, saiu para Atlético. Quem é o protagonista? Eu acho que o Palmeiras é um time que sim, que já tem que ser tratado como protagonista. E aí, gostaria muito de saber a opinião de vocês aí no chat, se vocês preferem o Mundial, como foi as 2 últimas edições, se vocês acharam que foi fácil, para mim não foi, para mim não teve facilidade nenhuma, apesar de que esse jogo contra o Chelsea foi um jogo incrível, por ponto de vista assim, de superação do Palmeiras. Claro que se nós tivéssemos uma diretoria, uma presidente que não ficasse de falácia com o que ela promete, talvez a gente pudesse ter ganho sim. Talvez a gente pudesse ter levado para os pênaltis sim. Por que não? Chegamos tão próximo. Então, eu gostaria muito de saber a opinião de vocês. E, cara, depois do Mundial de Clubes, o pessoal viu como eu fiquei. Eu demorei um tempinho para me sabe, para eu voltar a fazer live normal, porque eu realmente fiquei desapontado. Porque eu achei que era possível, eu acho que é possível. Eu sou um dos poucos caras que falam abertamente que eu acho totalmente possível disputar com o europeu. Ainda mais hoje que a gente tem um treinador europeu. Só que depende não só da filosofia do treinador europeu, mas a filosofia da diretoria também. A diretoria também precisa entender que a nível igual, o Palmeiras foi indicado lá como melhor gestão. Mas, cara, quando você olha lá, Atlético, aí tem lá os nomes, Rodrigo Caetano, mano, é o Palmeiras e o River que faz os melhores trabalhos hoje. É o Flamengo, não é o Flamengo não paga bem seus funcionários, perdeu o funcionário do Palmeiras. É o Corinthians com a dívida que tem. Então assim, cara, tá bom, estamos muito bem aqui no cenário sul-americano, mas dá ainda para sobrar, eu acho, eu acredito. Eu não abro mão disso, eu acredito, mas trago para cá para a gente ter essa comunicação, essa troca de ideias, para também saber a opinião de vocês. Mas eu acho que o Palmeiras pode sim sobrar. Não acho que o Palmeiras tem que ter medo de protagonismo.